Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda para a nossa conversa de segunda-feira. Eu sou a Carolina Sales, psicóloga e coach, e eu especialmente trabalho com mulheres, ajudando as mulheres a desenvolver as habilidades emocionais para lidar com os desafios, com os desequilíbrios da vida. E esta semana, na quarta-feira, dia 7, faz 13 anos que foi sancionada a Lei Maria da Penha, e que é uma lei que defende a mulher. E aí eu aproveitei esse ensejo para a gente hoje conversar sobre um aspecto que é muito comum na vida de muitas mulheres, na verdade não só das mulheres, dos homens, enfim, de viver relações de abuso sem que a gente perceba, porque relação de abuso não é uma relação exclusivamente entre homem e mulher, ela é uma relação que ela pode acontecer em diversas instâncias, na relação de trabalho, na amizade, enfim. Então conversar sobre relação de abuso é importante, e aí, como eu estou aproveitando o ensejo pela Lei Maria da Penha, acho que é importante começar falando sobre ela, né, por que ela foi criada, o que é essa lei, né, essa lei, ela defende, especialmente a mulher, ela, no popular aí, né, no dito popular, ela ficou conhecida como uma lei que é para prender os homens, uma lei contra os homens, e verdadeiramente ela não é isto. Ela é uma das 3 leis mais bem escritas, considerada pela ONU, e ela é uma lei que ela defende a mulher da violência doméstica em especial, mas da violência vivenciada, seja por um homem, por uma mulher, enfim, por qualquer pessoa que cometa uma violência contra a mulher, ela está defendendo a mulher, especialmente aí no ambiente doméstico, e porque a gente sabe que é muito comum no ambiente doméstico a mulher sofrer abuso, sofrer violência, e a gente sabe que a violência, ela não é só física, ela também é uma violência emocional, muitas vezes, psicológica, às vezes até mais intensa que uma violência física, né? A gente tem também a violência patrimonial, né? Quando, né, por exemplo, o homem diz, aqui é minha casa, aqui é meu território, você não tem nada, né? Isso a gente configura como uma violência patrimonial, ou de várias ordens, né? Estou falando de um pedacinho, mas ela pode ser muito maior do que isso, né? A violência emocional, que é diminuir a pessoa, tratá-la com desrespeito, ser grosseiro, agressivo, enfim, de fato, controlar verbalmente, né, esta pessoa, controlar a roupa que ela usa, o que ela faz ou deixa de fazer, com quem ela fala ou deixa de falar, às vezes controlar a pessoa até como cárcere mesmo, né, de deixar a pessoa presa em casa. Também, né, a gente chega na violência física também, que é a violência que bate, enfim, ou que tem um sexo sem consentimento, né, então tudo isso e muito mais, né, a lei é bastante abrangente, mas tudo isso é considerado violência doméstica contra a mulher, e tudo isso está englobado, então, nessa lei Maria da Penha, que foi uma lei que foi iniciada pela Maria da Penha, né, que sofreu abuso do marido, e é muito interessante porque às vezes a gente acha que a gente tem uma série de julgamentos, inclusive em relação ao próprio abuso, e a gente acha que ele está muito distante da gente, ou que ele é, de repente, muito mais presente nas classes menos favorecidas, o que é irreal, né? A própria Maria da Penha é farmacêutica, o marido universitário, professor universitário, enfim, então a gente sabe que isso está presente em todas as classes sociais, não é, né, um privilégio de nenhuma classe, não é algo que está especialmente, né, conectado à condição socioeconômica, tem muito mais a ver com questões emocionais, sociais, culturais, que estão envolvidas aí, né, no machismo, na concepção da mulher, do papel da mulher, enfim. Então, essa lei, ela veio para favorecer a mulher, e tem-se grandes avanços em relação a isto, né, ao longo desses 13 anos, apesar da gente ainda ver um nível, né, assim, bastante alto, bastante presente de violência. Agora, e além disso, né, a gente sabe que ainda as delegacias, mesmo a delegacia especializada, ela ainda também não tem uma receptividade. Eu mesma, né, tenho uma amiga que recentemente foi a uma delegacia da mulher para obter uma medida protetiva
porque ela tinha sofrido agressão de um homem, e ela ficou 9 horas para conseguir fazer a denúncia e conseguir a medida protetiva. Então, assim, 9 horas dentro de uma delegacia, enfim, em uma outra ocasião, que eu também já estive com uma outra amiga também na delegacia para fazer uma denúncia, e o que nós ouvimos lá, né, quase como que, né, mas o que você fez? Né, quase assim, nossa, mas você é muito sem vergonha mesmo, né, olha o que você fez. Ouvir esse tipo de coisa que é assim, é um outro abuso, né, então a gente sabe que ainda existe um caminho enorme para ser percorrido, para que a gente tenha de fato um respaldo, para que a mulher se sinta mais segura para fazer a denúncia, para que ela tenha de fato um apoio. E a gente daí sabe de uma outra questão que acontece, que muitas vezes essa mulher, mesmo quando ela faz a denúncia, quando ela tem o respaldo, e às vezes até depois um respaldo psicológico, de ir para grupos, essa mulher muitas vezes ela volta para o ambiente agressor, e o que gera uma grande frustração nas pessoas envolvidas com todo esse processo para ajudar esta mulher. E aí essa posição de não julgamento, né, do profissional, ela é imprescindível, ela é importantíssima, ainda porque eu costumo dizer, né, que como psicóloga, compreender, não só como psicóloga, como ser humano, compreender o ser humano é um grande desafio. A psicologia ainda está bastante incipiente, engateando muito no quanto a gente pode aprimorar a compreensão do ser humano, o funcionamento do ser humano, e a gente não tem as respostas para isso, né? Ainda tem muito ainda a ser percorrido nesse sentido, mas a gente vai fazendo uma movimentação principalmente de empatia e de compreensão. Então, essa mulher, ela volta muitas vezes para aquele ambiente por uma série de outras questões, às vezes emocionais, enfim, várias, às vezes sociais, financeiras. Então, muito mais do que ficar no movimento de julgamento, cabe às pessoas que estão ao redor apoiar, fortalecer esta mulher, ajudá-la, em especial, né, a fazer as melhores escolhas para ela mesma, principalmente ajudando-a a se empoderar de si mesma, e certamente ela vai poder, né, ter melhores caminhos aí, no sentido de se proteger, de estar bem, de se responsabilizar também ali pela própria felicidade, pela constituição dela estar inteira, dela estar íntegra, dela estar bem, e dela ter clareza de qual é o melhor caminho para tudo isso. Né? Então, é um caminho, bem complexo lidar com toda essa questão. Agora, é importante se falar, né? Claro que o homem também pode sofrer abuso, é evidente, né? Numa relação a dois, por exemplo, num casamento, é comum também a mulher, às vezes, ser agressiva com o homem, não é só o homem que é agressivo com a mulher, né? E a gente tem e dentro da agressividade, porque se a gente for olhar abuso, o que é uma relação de abuso, a gente vai dizer que todas as relações do planeta são uma relação de abuso, né? Porque relação de abuso é uma relação em que há um desrespeito ao outro, e eu insisto naquele desrespeito ao outro, então aquilo é uma relação de abuso, né? Eu não estou consentindo algo e o outro está ali insistindo, então seja no desrespeito, no sentido de diminuir o outro, de desqualificar o outro, de desconsiderar o outro, de controlar, de julgar, seja lá como for. E então, isso também pode ser feito pela mulher numa relação, ok? Agora, por que a Lei Maria da Penha existe, né? Porque nesse jogo de poder, muitas vezes, a mulher, ela tem menos poder, e mais do que isso, o risco de vida, né, o risco de morte da mulher é maior quando comparado ao homem, pela força física e pelos dados estatísticos todos que a gente tem, que a gente observa que é infinitamente maior, e o respaldo para essa mulher se proteger, né, para essa mulher que está sofrendo abuso, é muito pequeno, né, especialmente quando comparado ao homem. Ela é muito julgada, né, um homem que sofre abuso, muitas vezes ele nem denuncia, mas, enfim, ele tem um respaldo diferente do que é para a mulher, né, a mulher
sabe aquela história de que a mulher tá batendo, ela pode não saber por que ela tá apanhando, aliás, você pode não saber por que tá batendo, mas ela sabe por que tá apanhando, que é um show de horror isso, né, mas é como se partisse do pressuposto que a mulher, ela é submissa mesmo, ela é errada mesmo, se ela apanhar, se ela sofrer agressão, não tem nada de muito errado com isso, ela deve ter feito alguma coisa para estar merecendo isso, né? Então, existe uma crença, e eu, nessas experiências que eu tive dentro da delegacia com homens, eu vi exatamente essa percepção, é chocante, é horroroso, é terrível, eu senti na pele essa situação, e é horrorosa, 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 né, enfim, né, e também já tive uma outra pessoa da família, que é um homem, que sofreu abuso, mas a relação é completamente diferente quando o homem vai para a delegacia e quando a mulher vai para a delegacia, é impressionantemente diferente. Então, assim, já tive as duas experiências, uma eu mesma na delegacia acompanhando, uma amiga, uma outra, um familiar muito, muito próximo, então, de saber toda a história, e é diferente a receptividade dentro da delegacia, né, enfim. Então, por isso, mais uma vez, né, a lei é importante por conta disso. Agora, até para que a gente nem precise chegar ao ponto, né, de precisar usar dos recursos da lei, é muito importante que antes a gente se conscientize do que é uma relação de abuso, porque é comum estarmos numa relação de abuso e não sabermos que estamos numa relação de abuso. E, de novo, a relação de desrespeito, ela pode acontecer entre homens e mulheres em qualquer situação, trabalho, amizade, em tudo. Tem alguns parâmetros, né? Primeiro tem a tolerância de cada um, primeiro tem o entendimento do que é abuso, porque a gente sabe que quando tem um abuso físico, passou todo o limite, né? O abuso físico, o bater, passou todo o limite. Mas antes disso, também tem um pedaço grande aí, que também é abuso, e que nem sempre a gente tem a clareza de que, peraí, eu não tenho que tolerar isto, porque isso é um abuso. Até onde eu vou, né, qual é o limite do que é suportável, do que é considerado ok e do que não é considerado ok. Então, a gente, vou trazer aqui, né, alguns exemplos do que é considerado uma relação de abuso, e que é muito comum nas relações, eu atendo, né, especialmente mulheres aqui no consultório, e as próprias mulheres às vezes amenizam, né, por exemplo, não, mas ele fez isso porque ele tem ciúme, assim, ele fica controlando a minha roupa, ou se eu saio com uma amiga e aí ele começa a me ligar de 5 em 5 minutos para saber onde eu tô, ou se eu tô num evento que ele não pôde estar, e aí ele começa a mandar mensagem infinitamente no WhatsApp, perguntando sobre tudo, querendo saber sobre tudo, querendo que eu vá embora, me acusando de que eu estou sendo X, sei lá, o que, né, uma pessoa, sei lá, depravada, uma pessoa, qualquer coisa que seja, né, fazendo uma acusação que é irreal, fazendo, né, simplesmente porque você está num evento que ele não pode estar, por exemplo. Isso é uma relação de abuso, né? Fazer... não, mas é só porque ele tem ciúme, é porque ele é um pouquinho ciumento, ele não sabe lidar muito com o fato de eu sair. Então, mas é uma relação de abuso, ele pode não saber e é importante que ele aprenda a lidar com isto, e não que você amenize dizendo que tá tudo bem. Ele controla as roupas que eu saio, seja porque ele quer que eu use a roupa XYZ mostrando todo o meu corpo, seja que ele quer porque não posso usar a roupa de jeito nenhum, porque ele quer que eu esconda todo o meu corpo, mas ele controla a roupa que eu uso. Então, quem controla a roupa que a gente usa precisa ser a gente, e não o outro, em função do que ele quer expor ou do que ele quer tampar, né? Não é ele que toma essa decisão, somos nós que tomamos essa decisão, cada uma de nós toma essa decisão, assim como a gente também não vai fazer isso pelo outro. Uma coisa é eu dizer, olha, eu acho que essa roupa fica mais adequada, eu acho que essa roupa fica mais bonita, acho que essa roupa te valoriza mais, maravilha. Uma outra coisa é eu dizer a roupa que você tem que usar, e é esta roupa, eu não saio com você de casa se não for com essa roupa. Abuso, né? Uma outra situação, por exemplo, quais são as pessoas com quem você conversa, seja no WhatsApp, seja no Facebook, eu fico controlando e dizendo, olha, com essas pessoas você pode conversar, com essas pessoas não. Veja,
como assim? Como assim? Não existe uma relação de confiança? Então, peraí, né? Essa relação está pautada em quê? Em confiança ou em controle? E uma relação pautada em controle, talvez ela esteja mais próxima de ser uma relação de abuso, né? E para ser uma relação de abuso, a pessoa, ela não precisa simplesmente dizer para você, você é isso, você é com agressividade. Ela pode dizer, inclusive, meigamente, né? Meiga, com uma vozinha doce, né? Olha, se você não fizer tudo que eu estou mandando você fazer, à noite você vai ver comigo, né? Olha, se você não fizer tudo que a gente está combinando aqui, eu vou te pôr um chifre, você vai ser chifruda. Pois é, esse tipo de fala é real, ele acontece, e muito. É uma relação de abuso. Como assim? Se as coisas não saírem como, né, eu vou tirar o seu dinheiro, eu vou te pôr para fora de casa, peraí, né? É, essas situações todas e que parecem às vezes sutis, né? Você chega com uma grande vitória para a pessoa, né? Falando na relação homem-mulher, você chega lá e conta para o seu parceiro, nossa, eu fui promovida, ou eu vou fazer um evento em tal lugar, e aí ele começa a desprezar ou a menosprezar aquilo que você vai fazer, ao invés dele vibrar com o que você está colocando, ele despreza, porque, veja, se ele te diminui, ele se fortalece. E se ele se fortalece, ele tem mais poder sobre você, ele tem mais controle sobre você. Então, se ele não vibra com as suas vitórias, se ele não é uma pessoa que te põe para frente, mas é uma pessoa que te tampa, tampa e tampa, e quer que você fique ali presa às verdades dele, às percepções dele. Toma cuidado com isso. Podem ser relações de abuso e que elas começam assim, elas começam e aquilo vai tomando uma proporção cada vez maior. Como eu disse antes, é muito tênue a gente definir quando não é físico, quando é emocional, o que é um abuso. E vale a pena a gente ouvir o que as pessoas têm a dizer, como que as pessoas percebem a nossa relação, né? Como que as pessoas percebem? Porque às vezes a gente está numa relação de abuso e a gente não percebe, porque para a gente aquilo está tão naturalizado, aquilo é tão normal, que a gente não olha como sendo um abuso, a gente não percebe deste jeito. Mas aí quando a gente conta para alguém de fora, a pessoa fala assim, nossa, mas ele faz isso, ele controla a roupa que você usa, ele não vibra com as suas vitórias, ele diz que você é uma vagabunda pelo seu passado, por tudo que você já fez, ele diz que você, é nada, quer dizer, te diminuindo, te julgando, te condenando. Às vezes ele tem um passado, aliás, igual ao seu, inclusive, ou sei lá, com mais ou menos detalhes ali. Isso é uma relação de abuso. Isto é uma relação de abuso. Né? Então, assim, e às vezes a gente não percebe isso, a gente está ali tão envolvida naquela relação, assim, e tudo é conforme o meu umbigo, você obedece aqui o que eu quero. Às vezes isso é tão tênue, tão disfarçadinho, né? Tão disfarçadinho de um sorriso, disfarçadinho de um carinho, disfarçadinho de um presente, que a gente não se dá conta. E por isso que contar para alguém ou perceber o olhar dos outros sobre a nossa relação. Claro que, eventualmente, uma situação específica, um momento, algo que aconteceu, mas que não é a característica presente comum daquela pessoa. Naquele dia não está bem, aconteceu uma vez, ok. Agora, isso está sempre acontecendo, está sempre se repetindo, e é comum as pessoas de fora observarem, eu acho que esse cara aí não está te fazendo muito bem. Acho que você tá ficando meio pra baixo aí desde que você começou a ficar com esse cara, sair com esse cara, ou esse casamento aí. Puxa, você era uma pessoa tão dona de si, que tinha tudo para ser uma excelente profissional e de repente você largou a profissão, você foi deixando suas coisas de lado, tudo que ele te fala você diz ok, e vão se passando, né? 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, sem que a gente perceba que aquela relação é uma relação de abuso. E daí vem, né, a complexidade, porque eu posso amar essa pessoa e estar numa relação com uma pessoa que eu amo, que é uma relação de abuso. E aí, então, é importante que eu busque ajuda, de novo, para que, né, se não for uma ajuda
legal, porque em alguns momentos é importante que essa ajuda seja legal, então, e aí a Lei Maria da Penha está aí para nos ajudar, mas ela também pode ser uma ajuda emocional que a gente precise, uma ajuda para a gente reconhecer que eu não aceito este abuso para comigo, porque vou te dizer uma coisa, é você quem coloca o limite do que você aceita ou não na sua vida. É você, por mais desafiador que seja, por mais desafiador que seja. Mas é você, né? A Maria da Penha, ela ficou numa cadeira de rodas, ela sofreu choque elétrico, e aí ela quase morreu, e ela falou assim, agora chega, deu, eu não aceito mais, daqui para frente eu não aceito mais. E esse foi o limite dela. E qual que é o seu limite, né? Porque pode ser que você topa tudo bem, não porque nós temos os filhos, né? Ai, porque a gente tem uma história tão bonita, não porque eu vou ficar sozinha. São tantas as historinhas que muitas vezes a gente conta pra gente, que faz a gente ficar naquela relação, às vezes por anos. Observe aí se você está contando historinhas. Observe, porque às vezes a gente conta historinhas ao longo de muito tempo pra gente. E lá no final das contas, a gente vai observar que a gente teve uma história de muito desamor, de desamor primeiro nosso para com a gente mesmo. E a gente pode ter uma relação de mais amorosidade para com a gente. É se a gente sabe olhar de fora, reconhecer o que o outro está fazendo e dizer, isto eu não aceito para mim, isto eu não quero para mim. E nem sempre isso é fácil de fazer, nem sempre isso é fácil de ser feito sozinha. Então, né, buscar uma ajuda emocional, seja grupos terapêuticos, grupos de ajuda, seja leituras, seja psicoterapia, é importante porque isso vai fortalecer você e fortalecida, com autoestima mais sólida, vai ser muito mais fácil você dizer não. Aqui eu não permito que você entre. Aqui não. Né? Porque né, relação de abuso não é para ser vivida por você e por mim, não é. Então, e se não formos nós a dizermos este não, o outro certamente não vai dizer. E uma relação de violência, claro que ela pode mudar. Agora, para ela mudar, o outro tem que desejar muito e se colocar muito nessa mudança. E é, assim, realmente raro que isso aconteça. Não é impossível, né? A gente tem hoje vários grupos, inclusive para homens, que tiveram né, situações que cometeram abuso e que eles vão se percebendo de um jeito diferente, reconhecendo a própria atitude, fazendo uma transformação. Agora, a gente sabe que essa é uma realidade muito pequena, e você não merece ficar numa relação de abuso, absolutamente. Agora, quem precisa colocar isto é você de fazer esse movimento. Né, e se você, pode ser que né, tenha uma série de medo de ficar sozinha, medo de perder a guarda dos filhos, medo de ficar sem condição financeira, medo, né, são vários os medos que às vezes nos paralisam, e até para a gente dar conta desses medos, é importante que a gente saiba quais são, e que tipo de ajuda eu preciso buscar para diminuir os riscos que eu tenho nesses setores em que eu tenho medo. Né? Mas principalmente o fortalecimento ele começa aqui, a gente enquanto pessoa, aqui dentro de nós, até porque daí a gente vai também encontrar caminhos para que a gente busque né, os recursos, as alternativas necessárias para efetivar os caminhos que a gente precisa para a gente ter as ações que são necessárias para solucionar esta situação. Então, se você conhece alguém que vivencia uma situação como essa, ou se você se reconhece em alguma dessas situações, aconselhe essa pessoa ou a você mesmo a buscar ajuda. Tem muitas possibilidades de você sair desta relação. O mundo é mais do que isto, e você também é mais do que a vítima de um abuso. Você é mais do que isso, você pode ser mais do que isso. Ok? Autorresponsabilidade, relação de abuso a gente não precisa permitir. Fica então aqui o meu recadinho da semana, e que a gente possa comemorar essa semana com essa lei que é realmente uma grande vitória para as mulheres,
e que a gente possa se olhar mais e se valorizar mais enquanto mulher, enquanto ser humano, e a gente, em primeiro lugar, se respeitar mais e saber qual é o limite do que a gente aceita ou não aqui dentro, para que a gente possa colocar isso aqui fora também, ok? Eu vou ficando por aqui e você pode acompanhar, assistir de novo essa live ou compartilhar lá no Facebook ou aqui no Facebook. Você pode compartilhar com alguém que você acha que vai ser útil e pode curtir, enfim, fazer aqui o seu comentário a qualquer momento que eu também vou responder. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até sexta-feira na nossa live com o convidado. Um beijo, tchau, tchau.